Olá amigos, esse é o Repórter Antiquado, testemunha factual da história. O Repórter Antiquado é um serviço público oferecido pela restauradora Antiquados aos Tempos, que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. Lembrando aos amigos, se gostar desse tipo de conteúdo, considere se inscrever em nosso canal. E o tema da semana será a Transbrasil. Quer acompanhar? Após a vinheta. A Transbrasil foi uma companhia aérea brasileira fundada em janeiro do ano de 1955. Na época, a companhia atendia por Sadia Sociedade Anônima Transportes Aéreos. E foi fundada por Omar Fontana, que ele é filho do Atílio Fontana, né, fundador do grupo Sadia. E foi uma das grandes companhias aéreas que operou em território nacional. A companhia encerrou suas atividades ao dia 3 de dezembro do ano de 2001 e entrou no campo de grandes companhias aéreas extintas no Brasil, tais como se inclui a Varig, que nós temos vídeo no canal, a Cruzeiro, que nós também temos vídeo no canal, e a VASP, que em breve teremos vídeo no canal também. Mas vamos recordar um pouco a história da companhia Transbrasil. A sua história tem início ao dia 5 de janeiro do ano de 1955, quando Omar Fontana, filho de Atílio Fontana, fundador do grupo Sadia, uma grande empresa do ramo alimentício brasileiro, ele arrendou uma aeronave modelo Douglas DC-3 para o transporte de carne fresca entre os estados de Santa Catarina e de São Paulo. E com o sucesso da ideia, Omar construiu a companhia Sadia Sociedade Anônima Transportes Aéreos ao dia 16 de março de 1956. A aeronave Douglas DC-3 prefixo Papa Papa Alfa Sierra Juliet, ou PPASJ, iniciou suas operações pela companhia, mesclando serviços de transporte de passageiros e de carga. Isso entre as localidades de Florianópolis, Videira, Josuaba e São Paulo. Ao início da década de 1960, houve por parte da Sadia Transportes Aéreos a compra da Transportes Aéreos Salvador, ampliando seu campo de operações e ampliando sua frota, ligando a região sul do Brasil à região nordeste do Brasil. Passou a operar pela companhia a aeronave modelo Handley Page Dart Herald, isso ao ano de 1963, que foi o primeiro do total de 10 aeronaves do modelo que operaram até o final de 1976. Com a chegada da década de 70, o crescimento da companhia, quando em setembro do ano de 1970 chegou o primeiro do total de 8 aeronaves da British Aircraft Corporation, modelo BAC 111, né, ou 111, assim inaugurou a era dos jatos na companhia Sadia Sociedade Anônima Transportes Aéreos. 3 anos depois, Omar abriu o capital da companhia para os funcionários, alterando dessa forma a razão social da companhia, de Sadia Sociedade Anônima Transportes Aéreos para Transbrasil Sociedade Anônima Linhas Aéreas. E as aeronaves da companhia passaram a ser pintadas com as cores alegres e chamativas. E nessa época começaram a operar pela companhia os aviões Embraer EMB 111C Bandeirantes, né? E antes do término da década de 1970, a companhia passou a operar uma frota de 10 aeronaves Boeing 727-100, tendo assim a terceira maior frota de aeronaves no Brasil. Entrando na década de 1980, foram feitas ampliações e a companhia
se consolidou no mercado nacional e na metade do ano de 1983 chegaram 3 aeronaves Boeing modelo 767-200 que foram iniciadas as operações internacionais da companhia, operando para rotas de Orlando e Flórida nos Estados Unidos. Porém, a década de 80 não foi fácil para a Transbrasil, deixando marcas no financeiro da companhia por conta de sucessivos planos econômicos e o congelamento dos preços. Lembrando que você congelava os preços, mas não os custos de operações. E em setembro do ano de 1988, Omar Fontana entra com uma ação judicial contra o governo brasileiro exigindo reparação pelas perdas da companhia. Foi então que a companhia sofreu uma intervenção federal que retirou seu fundador do comando da companhia e quando foi devolvida para Omar, veio com seu patrimônio dilapidado, pois o interventor havia vendido vários ativos da Transbrasil. E a aposta de Omar para retirar a companhia da crise foi a expansão internacional das operações. E então chegamos à década de 90, que foi dedicada à conquista de novas rotas internacionais para os Estados Unidos, com novas rotas para Miami, Nova York e Washington. Para a Europa, com rotas para Viena na Áustria, Amsterdã na Holanda e Londres na Inglaterra, e também a rota de Buenos Aires na Argentina. Com esse esforço foram sendo renovadas as frotas de suas aeronaves, né? Quando incorporados os Boeings modelo 737-300 e 737-400, dando lugar aos já antigos 727 e 707. E posteriormente foram adicionados mais 5 aeronaves Boeing modelo 767-300ER. Ao ano de 1995 foram efetuadas rotas para a China com escalas em Amsterdã. Porém, essas rotas não foram continuadas. O motivo eu não consegui encontrar. Porém, a grande aposta de Omar tornou-se um fardo para a companhia, quando no final da década de 1990, Omar se afasta do controle da Transbrasil por motivos de saúde, mas antes disso viu o cancelamento das rotas internacionais e rotas no setor doméstico, e também o encolhimento de sua companhia. No mesmo ano, ele ganha ação judicial contra o governo brasileiro, porém, esse ganho não foi suficiente para que a companhia saísse da crise que estava enfrentando. Com o falecimento de seu fundador, ao dia 8 de dezembro do ano de 2000, a queda da companhia foi vertiginosa, até que ao dia 3 de dezembro do ano seguinte a companhia ficou sem crédito para a compra de combustível. E com isso seus voos foram cancelados e no dia seguinte o corpo de funcionários fizeram protestos exigindo salários atrasados. Durante esse período, houve um pedido de recuperação judicial por parte da companhia, mas ela foi negada e a falência da Transbrasil foi oficialmente decretada ao ano de 2002. Em 2005, houve uma tentativa de compra pela colombiana Avianca e pela Desculpem, amigos. E pela companhia brasileira Oceanair, né? Depois da Avianca Brasil, hoje uma companhia já extinta, para voltar a operar com carga, mas isso não passou de apenas especulação. Em 2006, o Supremo Tribunal Federal devolveu a concessão de empresa aérea, presumindo que poderia voltar a voar, coisa que isso não ocorreu, por conta do cancelamento da compra pela companhia Avianca. Ao ano de 2009, quase mais ou menos 7 anos depois da quebra da Transbrasil, o Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou os ex-administradores da companhia e o motivo seria uma suposta autoria de crimes que teriam contribuído para a falência da companhia. E o principal acusado era Antônio Celso Cipriani, o genro de Omar Fontana, que chegou a assumir a presidência da companhia e se tornar um empresário próspero fora da companhia.
E em 2010 o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que a empresa norte-americana GE, principal credora da Transbrasil, indevidamente executou a cobrança de notas promissórias, que já haviam sido pagas e por isso foi responsável por sua falência. Na ocasião, a Justiça Paulista condenou a General Electric por má fé e ao ponto de o pagamento de uma multa de 400 milhões de reais, e essa decisão judicial suscitou a hipótese da retomada da Transbrasil. No entanto, com o recuso judicial apresentado pela GE, o processo seguiu para julgamento no STJ e em 2013 decidiu que a empresa não foi responsável pela falência e não deve ser condenada por má fé, tampouco multada em 400 milhões de reais. No entanto, o STJ concluiu que as cobranças das notas promissórias foi feita de maneira irregular e por isso a Transbrasil teria direito à indenização do prejuízo no ato que efetivamente resultou no protesto das notas, mas o valor não deve ser levado em consideração para o prejuízo de falência. E o valor da indenização não foi concluído. Mas então vamos falar sobre alguns dos braços que a companhia Transbrasil tinha. Dentre eles, um braço regional da companhia, que era a Interbrasil Star, que ela iniciou suas operações ao dia 3 de julho do ano de 1995 com 3 aeronaves Embraer EMB 120QC e foi responsável no ano de sua fundação pelo transporte de 20.875 passageiros. E a estratégia da Interbrasil Star era de feeder line de sua controladora, no caso a Transbrasil. Cogitou-se muito na operação dos ERJ 145 e nos Canairs. Canadair, na verdade. Que de fato isso não aconteceu. No início da empresa, a mesma atendia as cidades paulistas de Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, com um voo que partia de Guarulhos a também as cidades de Brasília, Goiânia, Chapecó, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Porto Alegre. Ao ano de 1997, ela adiciona uma quarta aeronave Embraer na sua frota e isso aumenta o número de transporte de passageiros para 87.355. E neste mesmo ano a Interbrasil atendia 13 cidades do Brasil e encomendara outras 3 aeronaves Embraer modelo 120. Ao ano seguinte, a Interbrasil foi responsável pelo transporte de quase 100 mil passageiros, com números superiores ao ano anterior e já operando as 6 aeronaves Embraer modelo 120. No final da década de 1990, eram 10 cidades atendidas, além de participar na ponte aérea de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, com o ATR 42.300. E naquele período, a companhia transportou quase 300 mil passageiros, mantendo 50% de seu aproveitamento. Já na virada do século, do milênio também, né? Já eram 19 cidades atendidas pela companhia e ela operava 6 aeronaves EMB 120 e neste mesmo ano subarrendou um Boeing modelo 737-300 da sua controladora, a Transbrasil, para operar de Congonhas para Porto Alegre e operar também do Santos Dumont para a Pampulha. E o número de passageiros transportados ficou em quase 300 mil passageiros, com um aproveitamento superior a 50%. Só que em 1º de outubro
do ano de 2001, a Interbrasil Star iniciou os voos de Congonhas para destinos no interior paulista, Paraná, Santa Catarina e também para a cidade de Belo Horizonte, com a suspensão de suas operações no final de dezembro de 2001, pelo fato de ser um braço operacional da Transbrasil. Outro braço que a companhia teve foi a Aerobrasil Cargo. E a Aerobrasil deixou de operar ao mês de fevereiro do ano de 1997, quando a companhia, que era um braço de carga da Transbrasil, operou em cores próprias dois Boeing 707, além de utilizar os porões das aeronaves da Transbrasil e locar aeronaves de outras companhias cargueiras, tais como a Evergreen. E com seus Boeing 747, em 1994 e 95 estava operando 3 aeronaves Boeing modelo 707. E isso, meus amigos. Eu resolvi trazer a história da Transbrasil por conta de uma propaganda que eu vi na revista Manchete Brasil em Progresso de 1969, onde temos uma propaganda da Sadia, Sociedade Anônima Transportes Aéreos. E como eu já sabia do fato da Transbrasil ter sido essa companhia, me incentivou a trazer a história da companhia, que assim como outras grandes, tais como Varig, Cruzeiro, que nós temos vídeo no canal, a VASP e outras companhias que permearam o mercado aeronaval brasileiro, deixaram de existir, né? Ou às vezes eu posso ter falado errado, em vez de aeronaval, mercado aéreo mesmo. E isso, meus amigos. Esse é o último Repórter Antiquado de 2022. Quero agradecer a todo mundo que nesse ano de 2022 prestigiou nosso conteúdo, seja assistindo eles, seja comentando, dando seu like ou se inscrevendo em nosso canal. Queria agradecer a todos de coração e desejar aos amigos e clientes da Antiquados ao Tempo, seja da restauradora ou do canal, um feliz ano novo e um 2023 repleto de alegrias, realizações e prosperidade, né? E é isso, meus amigos. Gostou do conteúdo que acabou de assistir? Quer ajudar nosso canal a crescer? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e nos ajuda a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de assistir? Acha que nós somos merecedores de seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. E assim como sua inscrição é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa? Acha que nós não merecemos o seu like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos, muito obrigado por assistirem mais essa transmissão no canal de Quase ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau!